meu trabalho é sobre o Mosteiro da Batalha. O Mosteiro da Batalha foi, portanto, um dos monumentos mais importantes que há em Portugal. O nome oficial dele é o Convento de Santa Maria da Vitória, mas é mais conhecido, portanto, pelo Mosteiro da Batalha. Ele localiza-se na Batalha, portanto, a região é mesmo a Batalha, daí o seu nome, que é perto de Alcobaça. Portanto, um aspecto essencial deste monumento é que, para terem noção da grandeza dele, foi considerado pelo Unesco como Património Mundial e foi eleito uma das 7 maravilhas em Portugal em 2007. Portanto, é de facto um monumento muito bonito, é exclusivamente belo aqui de Portugal. Portanto, na história, o que é que a gente pode falar sobre a história? Na história, todos sabemos que, portanto, a Batalha de Aljubarrota foi contra os espanhóis e Dom João I, mestre Aziz, também conhecido como mestre Aziz, foi, antes de ir para a batalha, jurou a Virgem Maria que se ganhassem contra os espanhóis, que então construíam um monumento em sua honra. E isso aconteceu. Portanto, o monarca respondeu o tempo em sua honra e a ajuda divina veio. E, portanto, os portugueses saíram vitoriosos aos Aljubarrota. As obras começaram em 1389 e acabou em 1438, creio eu, 39. Portanto, foi um dos monumentos que demorou cerca de um século e tal na construção, o que envolveu, portanto, muitos arquitetos e várias influências. Durante um tempo tão grande, esse monumento, encontramos várias influências, tanto do gótico inicial como do gótico tardio. Portanto, é por isso que o torna tão original e tão bonito. Aqui eu tenho umas imagens sobre, portanto, as imagens típicas da Batalha de Aljubarrota. Aqui podemos ver pinturas da Batalha de Aljubarrota, que foi também uma das batalhas que marcou Portugal na vida, assim. E o Dom João Mestre Aziz, que acabou por ser o rei de Portugal, Dom João I. Muito bem, portanto, agora, falando sobre os arquitetos, é essencial falar sobre os arquitetos, pois no monumento vamos conseguir encontrar vários elementos que vão ser de dois mestres diferentes. Durante esta época, durante este século tal, na construção do monumento, distinguiram-se dois grandes mestres. Foi Afonso Domingos, que era um português, um arquiteto muito famoso português, que nasceu na Batalha e morreu lá, e foi o primeiro responsável, foi o encarregue de começar a construção e o traçado do Mosteiro da Batalha. Foi o responsável pelo seu traçado. O que é que ele deixou concluído na igreja? Foi, portanto, as 4 capelas absidiais, uma parte da capela mor, não conseguiu concluí-la inteiramente, os muros da nave axial, as colaterais já abobadadas, portanto ele já tinha incluídas a abóbada, porque de facto uma das características essenciais deste monumento é o facto de ele ser pela primeira vez um monumento totalmente abobadado cá em Portugal. Portanto, isso era uma lufada de ar fresco, porque nada tal, com tão grandes dimensões como aquele monumento, era uma coisa muito rara ter um monumento totalmente abobadado. Portanto, o mestre Afonso Domingos tratou dos muros axiais, as colaterais já abobadadas, a sacristia, o claustro real, as galerias e parte dos muros da sala do capítulo. Aqui eu por acaso, infelizmente, não tenho a planta deste monumento, mas é de facto um mosteiro muito grande, porque está dividido entre a planta, temos portanto a igreja. Na igreja vamos encontrar a sala do capítulo, não é dentro da igreja, mas já é fora da igreja, vamos encontrar a sala do capítulo, ainda vai haver a parte do refeitório, vamos ter os 2 claustros, há 2 claustros que são, portanto, espaços abertos, fechados por fora por arcadas, que dão acesso ao interior do mosteiro. Vai haver 2 claustros, vai haver muitas capelas na parte da igreja em cima, portanto é um monumento... Na cabeceira, as capelas absidiais. Exatamente. Aqui temos o mestre Afonso, que estava presente nos grandes portugueses. Foi um concurso que ele não consegui tirar esta imagem de lá, porque foi considerado um dos grandes portugueses, estava nomeado como um dos grandes portugueses em Portugal. Portanto, a nível de arquitetos, agora,
Afonso também, que teve grandes influências na construção da batalha, foi Huguet. Huguet, eu ouvi dizer várias coisas sobre a sua nacionalidade, mas aquilo que eu mais vi é que ele era irlandês, portanto foi de origem inglesa. Porque consegue-se ver que, ao fim e ao cabo, ele consegue transmitir algumas influências de monumentos em Inglaterra, como, agora não lembro bem dos nomes deles, mas havia de facto algumas influências desses detalhes, exatamente, está no trabalho. Portanto, havia algumas influências desses tempos ingleses, como só chamar, eu vou dizer nomes, vocês não sabem, como York e Canterbury, que são monumentos ingleses, e nós conseguimos perceber muito bem das semelhanças entre eles, portanto, dá para ver algumas influências. Logo, Huguet sucedeu a Afonso Domingos, que morreu em 1402, e foi Huguet que introduziu na obra, visto que já foi um período mais tarde, muito mais tarde, foi ele que introduziu, portanto, o gótico flamejante, que, sobretudo, sobressai mais na fachada do mosteiro e na capela do fundador. É um sítio que sobressai-se bastante esse gótico flamejante, que é também conhecido como gótico final, portanto, aquele gótico mais sofisticado, a cair pelo Manuelino. Portanto, ele teve... O Manuelino é continuidade disto. A única coisa que tem diferente é que há uma simbologia, não é, própria do Renato Manuel, porque de resto é o gótico flamejante, não é? Já bem tardio mesmo, não é? Portanto, quanto àquilo que ele teve que concluir, foi a sala capitular, as capelas imperfeitas, que são muito famosas porque são mesmo inacabadas, são capelas inacabadas. Temos um outro claustro, portanto, igual que Dom João I encarregou, Dom Afonso Domingos encarregou-se do claustro real, creio eu, ele encarregou-se do claustro Afonso, que são dois tipos de claustros diferentes, mas depois já vou mostrar. Portanto, a fachada do edifício, que é muito belíssimo, consegue-se muito bem, então a decoração, toda aquela grandeza, tudo, a maneira como eu consegui construir. Não podes ir a... Vou ter imagens já. Está bem. Sim, mas depois vou ter que explicar isto melhor. E, portanto, um pórtico que é de facto magnífico. E também as abóbadas das naves, ele conseguiu, acabou as abóbadas das naves. Portanto, o mestre irlandês conferiu um certo ar de modernidade, visto que ele era mais novo, logo que tinha mais influências de outros países e é um tempo mais moderno. Logo ele consegue dar assim um ar mais moderno comparado com as outras arquiteturas portuguesas, que permitiram a construção de um mosteiro que transborda de originalidade e criatividade e de facto é verdade. Portanto, quanto a plantas e dimensões, aqui faço um resumo muito prévio, porque o essencial é saber que a planta, o tipo de planta era a basilical, em cruz latina, portanto, com o gótico e o românico também, em cruz latina. Era constituída por três naves, apenas três naves, no qual uma central e duas laterais, uma ao lado. Tem um transepto bastante saliente e tem 5 capelas na cabeceira. Pronto, isto é mais ou menos como é constituída o templo, a igreja. Quanto às dimensões, as dimensões aí mais espantaram, porque são de facto enormes, é um monumento enorme. Tem como largura 22 metros, tem 80 metros de comprimento e, portanto, a altura, considerando o vão máximo da flecha, tem 32,5 metros, que são alturas de facto espetaculares. Aqui temos, portanto, algumas imagens. Eu aqui devo salientar, portanto, de facto, as abóbadas cá em cima dão um aspecto, portanto, divididas em 8 tramos. O que é que são os tramos? Os tramos, eu passo já a explicar porque eu também tive que ver. Os tramos são esta zona aqui. Isto são os tramos. Portanto, a abóbada em cruzaria, não é? Está dividida e ficam divididos em 8 tramos, que dão um aspecto majestoso ao edifício. E mais tarde conseguem precisamente ver aqui a altura que o edifício tem, que é de facto uma altura espetacular, é muito grande mesmo o edifício, e vamos falar mais tarde sobre as colunas e também sobre a estrutura em si da igreja. Já vamos conseguir ver isto melhor. Mas isto é só para ter uma noção da altura e do comprimento do edifício. Continuando.